Então Ubatuba foi importante para mim. Foi a minha infância. Eu me formei, posso dizer até do ponto de vista humano lá, de conhecer melhor o nosso indivíduo brasileiro. Lembro do João Mistura. João Mistura era o porteiro da fábrica, aprendeu a falar tcheco. Ele adorava quando eu chegava na portaria da fábrica, porque ele se punha a desfilar o tcheco dele. E a minha primeira língua foi o tcheco. Eu vim aprender português quando fui para a escola. A dona Bem-vinda, ela me chamava de Genor, porque minha mãe me chamava de Junior, por conta do sotaque dela. Ela não conseguia falar Júnior. Não. Ninguém me chamava de Francisco, nem de Smith, de nada, sabe? Eu lembro que era Genor, sabe? Era como eu era conhecido na vida. Foi uma época que me vem a lembrança. Então, a tal história dos lugares de memória. Eu resgato histórias de Ubatuba que vêm como um flash e me dão até uma certa aderência àquele local onde eu estou. Por exemplo, Tiradentes, algumas ruazinhas, alguns olhares por Tiradentes me repetem a Ubatuba. São lugares de memória, interagindo com lugares que talvez sejam de memória daqui para frente, não é? Porque faz uma interação, isso é muito interessante. Para mim é muito bom, para o meu jeito de levar a vida, isso me faz um bem danado. Assim, era uma ansiedade, porque os filmes vinham em rolos trazidos pelos ônibus. Também acompanhava essa chegada dos rolos, porque se eles não viessem não teria sessão. E antes, alguns dias antes, os meninos que o Sérgio dava um dinheirinho, saíam carregando um estandarte assim, com fotos do filme, sabe, gritando: é hoje, no Cine Ubatuba. E eu os acompanhava, eu não ganhava nada, mas eu gritava com eles também, sabe, é hoje. E a gente percorria a avenida inteira. Quando alguém pedia, a gente parava, ficava olhando as fotos do filme, né? Perguntava que hora que começava, tal. Né? Eu lembro que eu tinha medo de ir embora à noite sozinho, né? Porque a gente criava os monstros, os fantasmas, né? Então eu ia num pé só, subia aquela subidinha, ó, ripando até chegar em casa. Porque eu ia ao cinema e não tinha quem me levasse de volta para casa. Eu descia a pé e voltava a pé também. Eu saía pela cerca, eu pulava uma cerca de farpado que tinha, e aí eu ia pela trilha, e eu ia até a Santa, que tinha bananeiras do lado. A água de casa vinha dessa mina da Santa. Tinha um cafezal, naquele morro tinha um cafezal pequeno, mas a gente chamava de cafezal. Então eu ia lá para beber a aguinha, ver a Santa, tá certo? E voltava. São Bastos, onde fazia leilão, onde eu vi soltar rojão de vareta, ramos de eucalipto, né? Fazia, tentava, saia um foguetório e já subia aquilo lá e espocava 3, 4 vezes. E às vezes o padre vinha jantar em casa, assim, uma vez por mês ele vinha jantar em casa. Ele tinha uma Kombi, guardava as hóstias. Deus que me perdoe disso. Guardava as hóstias numa latinha de margarina aviação, eu lembro até hoje. Eu ia lá no carro dele, eu comia com umas hóstias, eu achava uma delícia comer hóstia. Tinha uma Santa Ceia que ocupava a parede inteira, que era Jesus no chão, com luz de vela, com os apóstolos sentados em semicírculo, né? Que eu acho que a mais próxima da verdade é essa. Na casa do meio eu lembro de ter frequentado, onde morou Joãozinho, Helena e as 2 filhas, Lídia e Amália, onde eu ia assistir desenho, que era patrocinado pela Paraíba, com aquela musiquinha. Tá na hora de dormir, despertar. Então eu assisti desenho, quando eu tocava isso, eu ia para casa,
ripando também, porque tinha que atravessar já de noite um pedacinho escuro, né? Brincava com netos do Bata aqui, a gente corria aqui. Para vir aqui era 5 minutos, andava tinha um pedaço de milharal ali, e eu saía aqui na casa da senhora Bata. Eu saía de lá maravilhado com as conversas que eu tinha tido com o senhor Bata. Nós o chamávamos de pan-chefe. Pan é senhor e chefe é chefe, né? Então senhor chefe, pan-chefe. Era uma pessoa que sabia entender uma criança, porque eu era uma criança, né? Ele sabia entender, sabia botar a mão na cabeça, sabia valorizar, escutava até o final, depois dava a opinião dele. Pessoa interessantíssima. Fizeram esse lago, mas não era, eu acho que eu já devia ter aí uns 5, 6 anos, ou até mais, quando fizeram esse lago. Era um brejão. Os carros circulavam por esse trajeto. A Casa Amarela onde eu morava era uma descidinha, aqui tinha uma virada para os Bata, tá certo? E a gente seguia para cá. E esse era o caminho que eu falo que era ladeado por eucaliptos. Eu tenho o cheiro de erva cidreira, quando eu até digo assim, não é igual de Batatuba, sabe? Aquilo tinha erva cidreira ladeando, sabe? E os eucaliptos, lembra que eram altos e balançavam, tinham ventilhos e balançavam. Meu pai não podia voltar por causa da sua proximidade com Bata. Bata foi banido na Tchecoslováquia. Ele não era diretor na fábrica, mas era quem tratava dos assuntos globais do Bata, né? que extrapolassem a fábrica. E meu pai começou trabalhando com minha mãe. Eles trabalharam em Zlín, cidade que teve um progresso à custa do Bata. Na época comunista passou a se chamar Gotwaldov, em homenagem a um comunista. E assim que os comunistas saíram, né, aquela grande virada que aconteceu, voltou a se chamar Zlín. Né? Exposições e em textos de arquitetura da cidade de Zlín, arquitetura essa trazida pelo Bata. Acho que era alguma coisa relacionada com arquitetura funcional. Bata fez vilas para os empregados lá. Bata fez hospitais, fez creches, tudo feito pelo Bata. Que é uma história, não é só da República, da Tchecoslováquia, é uma história mundial. Tinha um livro aberto onde citava essas interações de Le Corbusier com Bata. Então falava, porque eu folhando eu entrei em Zlín, mas arquitetura em Zlín. Aí eu me lembrei, peraí, deve ter alguma coisa, que eu já tinha lido Le Corbusier, e realmente Le Corbusier, ele era jurado de concursos de arquitetura e palpiteiro do Bata na consecução dos trabalhos de arquitetura lá. Para mim isso é um negócio extremamente bonito de saber, sabe? Do legado de uma pessoa que do rei do calçado foi para o ostracismo total, claro, por conta de interpretações de guerra, por conta de sacanagens familiares, né, que acabou morrendo. Quer dizer, o Bata, ele foi a glória e de repente caiu. O Jean-Antonin Bata. Você descobre coisas que nunca foram objeto de interesse, minha mãe nunca divulgou nada, meu pai, eu tinha 6 anos quando ele faleceu, então não tinha 6, 7 anos, eu não tinha esse tipo de diálogo, né? E em casa não era objeto de discussão se Corbusier ou quem quer que fosse, ou se Bata tinha empreendimentos em outro lugar. O Bata fez oficinas para ensinar o povo a trabalhar. Hotel de trânsito, era um russo e sua esposa, seu Kulik, que cuidavam. Eles tinham no primeiro andarzinho, aqui a primeira janelinha era a habitação deles, era um hotel de trânsito. Essa aqui era a esposa do Zé Cuca, Zé Bueno. Esse aqui acho que era o Sidney. Aqui eu não sei quem é, não consigo identificar agora. Esse é o pai do Sidney, seu Rubens Imbres. Esse era o filho do Bata. Não, é elegantérrimo, pô. Isso era uma casa da vilinha. Meu pai, Cossor, Francisco Clátio, irmão de João Clátio,
Meu pai enviou várias fotos para a família de seus pais. Seria interessante criar um site. Tenho mais fotos de jornais da época que dão um material que poderão ser usados. Esse e-mail aqui, de quando é? 2010. Quando eu escuto alguém contando coisas de infância ou da vida, eu me incorporo na pessoa às vezes, porque isto que dá valor, você de repente se sentir no corpo da pessoa, né? Fazendo aquela coisa boa ou traquinagem, o que quer que seja, não é? Tá certo? Sabe? Isso engrandece a gente, sabe? A mim me dá uma sensação muito boa. Ouvir e falar.